O domínio contínuo da equipe de Woking em 2025, conquistando seu segundo título consecutivo de construtores sob as luzes de Singapura em setembro, foi uma confirmação extraordinária de sua engenharia e capacidade de reação. No entanto, a maior prova de fogo para a estrutura liderada por Zac Brown e Andrea Stella chegou agora com a virada para a temporada de 2026. Será que o domínio da cor papaya sobreviverá à maior reformulação regulatória das últimas décadas? Estamos falando de um cenário onde as equipes começam praticamente do zero. O chassi precisa ser completamente redesenhado para acomodar as novas dimensões exigidas. A aerodinâmica ativa agora é uma realidade fundamental para o gerenciamento de arrasto nas retas e pressão aerodinâmica nas curvas de alta, e a unidade de potência sofreu uma alteração drástica com a divisão de 50% de potência elétrica e 50% de combustão interna, além da remoção do MGU-H. Parece que poucas virtudes individuais do carro anterior serão transferidas diretamente para o novo bólido, mas as filosofias e metodologias de trabalho que transformaram a McLaren em uma máquina vencedora ainda estão presentes nos corredores da fábrica. Falando com exclusividade ao Motorsport.com, ao longo da última temporada, o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, foi categórico ao afirmar que sua equipe não estaria voltando à estaca zero em termos intelectuais. Segundo o dirigente italiano, existem pilares que se mantêm independentemente do que diz o regulamento técnico da FIA. Um desses pilares são os fundamentos técnicos universais. A busca obsessiva por eficiência aerodinâmica, a compreensão da interação química e física da borracha dos pneus com o asfalto e o resfriamento eficiente dos componentes internos são desafios que não mudam. O que muda é a forma como se chega ao resultado. Stella acredita que parte do know-how, ou seja, o conhecimento técnico adquirido nos últimos anos, é transferível para o projeto de 2026. No entanto, ele admite que outra parte desse conhecimento precisa ser reinventada. A metodologia de como se gera a performance através de simulações em CFD e no túnel de vento será a grande arma da McLaren. Se a correlação entre os dados virtuais e a pista real continuar precisa como foi nos últimos 2 anos, a equipe larga na frente. Das razões fundamentais pelas quais eles ocupam essa posição de força no grid atual, uma grande parte é a estabilidade de processos. Enquanto outras equipes batem cabeça tentando reorganizar seus departamentos técnicos, a McLaren foca em refinar o que já funciona. Andrea Stella prevê que haverá um nivelamento entre todas as equipes, independentemente de onde terminaram a temporada de 2025, o que torna o desafio ainda mais imprevisível. Em meio a todas essas variáveis de engenharia, existe um fator de segurança crucial para a McLaren. A equipe manterá a parceria histórica com a Mercedes como fornecedora de unidades de potência. A montadora alemã causou a melhor impressão possível até agora nas bancadas de teste e no teste preliminar de Barcelona, demonstrando uma confiabilidade que outras fabricantes ainda buscam. Ter um motor confiável no início de uma nova era regulatória é como ter um trunfo na manga. Isso permite que a equipe foque no acerto do chassi e na compreensão dos pneus, sem perder tempo precioso nos boxes, reparando falhas elétricas ou vazamentos hidráulicos. Além disso, a estrutura técnica da McLaren foi robustecida pela chegada de Will Courtney, vindo diretamente da rival Red Bull Racing. Contratado originalmente como diretor esportivo em 2024, Courtney cumpriu seu período de quarentena e agora traz consigo os segredos operacionais de uma equipe que dominou a década anterior. Daqui a pouco vou detalhar a situação crítica da Cadillac e como a falta de quilometragem pode custar caro para a estreia de Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Mas antes precisamos entender a bomba relógio que está armada dentro dos boxes da McLaren. Outra área de estabilidade que pode se transformar em um campo de batalha é a formidável dupla de pilotos. Temos o atual campeão mundial, Lando Norris, e o terceiro colocado de 2025, Oscar Piastri.
Norris é um campeão mundial que podemos classificar como brilhantemente imperfeito. Ele superou suas próprias dúvidas existenciais e dificuldades técnicas de adaptação ao carro para conquistar seu primeiro título. O troféu inicialmente parecia destinado a Oscar Piastri, até que o piloto australiano passou por um período de oscilação de performance que o relegou ao terceiro lugar no campeonato atrás de seu companheiro de equipe e de Max Verstappen, que ainda tirava leite de pedra com a Red Bull. Se a McLaren conseguir entregar um carro capaz de competir na frente do pelotão, será fascinante observar a dinâmica interna em Woking. A nova confiança de Lando Norris, ostentando o número 1 em seu carro, poderá levá-lo a patamares de pilotagem ainda mais altos, onde a precisão nas classificações se une a um ritmo de corrida implacável. Por outro lado, temos Oscar Piastri entrando em seu quarto ano de Fórmula 1. O australiano é conhecido por sua frieza e capacidade analítica, e espera-se que ele elimine as poucas fraquezas restantes em seu repertório, principalmente no gerenciamento de degradação térmica dos pneus em stints longos. A McLaren prometeu simplificar suas regras de engajamento entre os pilotos, as famosas Papaya Rules, enquanto mantém uma política de tratamento igualitário. A equipe já superou o maior obstáculo psicológico ao provar ao mundo e aos seus acionistas que pode fazer as coisas funcionarem com dois pilotos número 1. Mas isso não ocorreu sem atritos. Piastri apontou recentemente que a equipe causou dores de cabeça desnecessárias para si mesma em alguns momentos do ano passado, ao tentar microgerenciar as disputas na pista. O princípio geral de permitir a competição traz aspectos positivos para o show e para a motivação dos pilotos, mas o refinamento dessa liberdade é crucial para evitar toques que custem pontos preciosos no campeonato de construtores. Haverá ajustes com certeza neste ano. A mentalidade é competir o máximo possível como equipe, mas quando a viseira abaixa, o instinto predatório de cada piloto assume o controle. Com a ameaça da Ferrari agora com a dupla explosiva de Charles Leclerc e Lewis Hamilton e a Red Bull tentando se reerguer com Max Verstappen e o jovem Isaac Hadjar, qualquer erro de cálculo na gestão dos pilotos da McLaren pode abrir a porta para os rivais. A harmonia na garagem é tão vital quanto a eficiência do assoalho do carro. Falando em desafios de garagem e adaptação, vamos cruzar o paddock para falar da novata que está atraindo todos os olhares. A Cadillac não perdeu tempo e decidiu acelerar fundo no Bahrein nesta segunda-feira, logo após apresentar ao mundo a pintura do seu monoposto de estreia na Fórmula 1. A revelação aconteceu de forma midiática em um comercial de televisão exibido durante a noite do Super Bowl, garantindo exposição global para a marca americana. Mas publicidade não ganha corridas, e a realidade da pista é dura. Embora os testes oficiais de pré-temporada estejam marcados apenas para os dias 11 a 13 de fevereiro, a Cadillac, sob o comando operacional de Graham Loudon, optou por realizar uma sessão especial de shakedown para experimentar o asfalto abrasivo de Sakhir antecipadamente. Isso está dentro dos direitos concedidos a cada equipe que possui dias de filmagem promocional limitados a 200 km de rodagem. No entanto, todos sabem que esses dias são usados para muito mais do que apenas gravar imagens bonitas para patrocinadores. É a oportunidade de ouro para verificar a instalação dos sistemas, checar se não há superaquecimento e garantir que as correlações básicas de aerodinâmica estão funcionando. Kemal Şengül, repórter da edição turca do Motorsport.com, relatou detalhes exclusivos desse teste da equipe americana. Segundo ele, as temperaturas no Bahrein estão bastante elevadas, mais quentes do que no mesmo período do ano passado. Isso adiciona uma camada extra de dificuldade para o sistema de refrigeração da nova unidade de potência Cadillac. O monoposto foi visto em ação na pista e a expectativa é que a equipe utilize cada minuto disponível para coletar dados. A urgência da Cadillac se justifica pelos números preocupantes de Barcelona. Na Espanha, a equipe conseguiu completar apenas 164 voltas ao longo de 3 dias de testes.
Para se ter uma ideia do tamanho do problema, a única equipe com menos voltas foi a Williams, que sequer foi para a pista no circuito da Catalunha, devido a atrasos na montagem do carro de Alexander Albon e Carlos Sainz. Até a Aston Martin de Fernando Alonso e Lance Stroll participou dos trabalhos apenas nos 2 últimos dias, mas conseguiu ser mais produtiva. Por isso, acredita-se que as sessões de shakedown realizadas agora no Bahrein são de vital importância para a Cadillac. Eles precisam recuperar o tempo perdido para dar aos seus pilotos, Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, alguma base de trabalho. A escolha dessa dupla de veteranos agora faz todo o sentido. Pérez e Bottas somam juntos centenas de grandes prêmios e sabem exatamente como um carro de Fórmula 1 deve se comportar. O feedback técnico deles será a bússola para os engenheiros da Cadillac tentarem encontrar um norte no acerto do carro antes da primeira luz verde da temporada. Sem a experiência de Bottas na calibração fina e o conhecimento de corrida de Pérez, a equipe estaria navegando no escuro. Agora vamos mergulhar em um aspecto técnico que pode decidir o campeonato antes mesmo da primeira curva e que afeta diretamente o futuro do brasileiro Gabriel Bortoleto. Estou falando do combustível. A Audi começa a temporada de 2026 da Fórmula 1 produzindo seu próprio motor pela primeira vez, além de assumir oficialmente a operação que antes era da Sauber. Para Mattia Binotto, o homem forte à frente do projeto da Audi, a lista de mudanças e pontos de atenção é extensa e assustadora. Em uma entrevista reveladora ao podcast Terruzzi Racconta Binotto, explicou que o desenvolvimento do combustível sustentável exigido pelo novo regulamento pode ser o fiel da balança no desempenho dos carros. O combustível não é mais apenas o líquido que queima para gerar explosão. Ele é um componente químico de alta tecnologia projetado molecularmente para trabalhar em simbiose com a câmara de combustão do motor. Binotto afirmou que o impacto no desempenho é direto e brutal. A diferença entre um combustível quimicamente otimizado e um combustível mediano pode valer de 10 a 15 kW de potência. Convertendo isso para uma linguagem mais comum, estamos falando de cerca de 20 cavalos de potência. Pode parecer pouco para um carro de passeio, mas na Fórmula 1 isso é uma eternidade. Em termos de tempo de volta, essa deficiência energética pode significar 4 décimos ou até meio segundo por volta. Vamos colocar isso em perspectiva. Meio segundo é frequentemente a diferença entre largar na pole position ou largar em 8º lugar. É a diferença entre brigar por pódios ou ficar preso no tráfego do meio do pelotão, destruindo os pneus. Não estamos falando de ganhos marginais ou de encontrar alguns centésimos na asa dianteira. Se uma equipe errar feio na formulação química ou o seu fornecedor de combustível não entregar o produto ideal, ela pode perder 4 décimos só por causa disso, sem contar as deficiências de chassi ou aerodinâmica. O ex-chefe da Ferrari também avaliou que o ano será extremamente difícil para todas as equipes, principalmente por conta da extensa lista de mudanças exigidas pela FIA. Como sempre acontece no começo de uma nova era de regulamentos, as diferenças entre as equipes tendem a ser maiores. Na aerodinâmica, no chassi e, claro, novamente na unidade de potência, veremos disparidades enormes. Isso inclui a tecnologia híbrida, a eficiência dos novos motores elétricos de 350 kW, o gerenciamento da temperatura das baterias e a eficiência da combustão com esses novos combustíveis sintéticos. Para a Audi, essa questão é ainda mais sensível. Eles têm uma dupla de pilotos que mistura a experiência extrema de Nico Hülkenberg com a juventude promissora do brasileiro Gabriel Bortoleto. Bortoleto, atual campeão da Fórmula 2, chega com a missão de aprender e evoluir, mas se o carro da Audi estiver perdendo meio segundo por volta apenas por causa do combustível, a tarefa do brasileiro se tornará hercúlea. Ele precisará tirar tudo do carro para não ser eliminado no Q1. A pressão sobre a Audi é imensa, pois como montadora oficial eles não têm onde se esconder. Diferente de uma equipe cliente que pode culpar o fornecedor, a Audi é responsável por todo o pacote.
A Haas, por exemplo, com Esteban Ocon e o jovem Oliver Bearman, utiliza o motor Ferrari e se beneficia de todo o desenvolvimento de combustível da Shell, parceira de longa data da escuderia. A Williams, com Albon e Sainz, usa o trem de força Mercedes e recebe o combustível da Petronas, que domina a era híbrida desde 2014. A Racing Bulls, com os novatos Arvid Lindblad e Liam Lawson, e a própria Red Bull Racing, com Verstappen e Hadjar, contam com a parceria técnica da Ford e seus fornecedores. A Alpine, de Pierre Gasly e Franco Colapinto, também desenvolve seu próprio combustível, mas tem anos de experiência na Fórmula 1 com a antiga Renault. A Audi está entrando nesse clube agora e precisa acertar de primeira. A complexidade dos motores de 2026 exige que o combustível funcione também como um elemento de refrigeração da câmara de combustão, evitando a detonação precoce, o que chamamos de batida de pino. Se o combustível não for estável, o motor precisa trabalhar com mapas de ignição conservadores, perdendo ainda mais potência para proteger a integridade mecânica. Portanto, quando olharmos para o grid de largada da primeira corrida, não estaremos vendo apenas uma disputa de pilotos ou de designs aerodinâmicos. Estaremos vendo uma guerra química invisível acontecendo dentro dos cilindros. Voltando ao cenário da disputa pelo título, é impossível ignorar a movimentação na Ferrari. A chegada de Lewis Hamilton para formar dupla com Charles Leclerc criou o que muitos chamam de super time, mas também traz riscos inerentes de gestão. A Ferrari, historicamente, focou em um primeiro piloto, mas com dois machos alfa na garagem, a dinâmica muda. Frederic Vasseur terá que usar toda sua diplomacia para garantir que a luta interna não beneficie a McLaren ou a Red Bull. O foco da Ferrari também está na adaptação ao novo regulamento de suspensão. Com o fim de certos artifícios hidráulicos, a estabilidade da plataforma aerodinâmica dependerá puramente da geometria mecânica. Quem acertar a cinemática da suspensão terá um carro mais dócil e gentil com os pneus. E falando em pneus, a Pirelli introduziu compostos novos para lidar com o torque instantâneo aumentado dos motores elétricos. Isso significa que a degradação térmica traseira será o grande vilão das corridas. Pilotos com sensibilidade aguçada no pé direito como Lewis Hamilton e Max Verstappen tendem a se destacar nesse cenário. Para os novatos como Andrea Kimi Antonelli na Mercedes e Isaac Hadjar na Red Bull, a curva de aprendizado será vertical. Antonelli, substituindo uma lenda, terá a pressão de entregar resultados imediatos ao lado de George Russell, que agora assume o papel de líder técnico da equipe alemã. Russell provou ser rápido, mas agora precisa provar que consegue liderar o desenvolvimento de um carro campeão. Na Red Bull, a promoção de Isaac Hadjar é uma aposta alta de Christian Horner e Helmut Marko. O francês mostrou velocidade nas categorias de base, mas a pressão de ser companheiro de Verstappen já triturou carreiras promissoras como as de Pierre Gasly e Alexander Albon no passado. Hadjar precisará ter uma força mental inabalável para sobreviver ao ambiente da equipe austríaca. Ainda sobre as equipes do meio do grid, a Aston Martin de Fernando Alonso e Lance Stroll continua sendo uma incógnita. O investimento maciço de Lawrence Stroll na nova fábrica e no novo túnel de vento precisa começar a dar retorno. Alonso, mesmo veterano, continua guiando em altíssimo nível e sua experiência será vital para decifrar as manhas dos carros de 2026. A parceria com a Honda, que começa efetivamente agora, é outro ponto de interrogação. A Honda saiu e voltou para a Fórmula 1 e precisa provar que não perdeu a mão no desenvolvimento de unidades de potência híbridas. Se o motor Honda for potente, a Aston Martin pode ser a grande surpresa do ano. Já a Alpine vive uma fase de reconstrução eterna. A chegada de Franco Colapinto ao lado de Pierre Gasly traz um novo ânimo e um grande apoio do mercado sul-americano, mas a equipe francesa precisa resolver seus problemas crônicos de gestão e falta de potência do motor Renault, que agora passa por uma reestruturação completa, ou até mesmo uma mudança estratégica de fornecimento, dependendo das decisões corporativas de última hora. Colapinto mostrou talento na Williams quando teve chance e agora tem a oportunidade de liderar o renascimento de uma marca histórica. O cenário para
2026 é o mais aberto dos últimos 20 anos. Temos novas regras de chassi, novas regras de motor, novos combustíveis e um grid com uma mistura fascinante de lendas vivas e jovens promessas. A McLaren entra como o alvo a ser batido, mas a estabilidade de 2025 não garante nada em 2026. A Mercedes parece forte, a Ferrari é sempre uma ameaça e a Red Bull nunca pode ser descartada enquanto tiver Adrian Newey ou seus discípulos no escritório de design e Max Verstappen no cockpit. A Cadillac e a Audi trazem o peso de grandes montadoras, mas enfrentarão as dores do crescimento. A batalha pelo desenvolvimento será frenética. As equipes trarão atualizações a cada corrida tentando desbloquear o potencial desses novos carros. Quem entender primeiro como fazer o assoalho gerar pressão sem causar o temido porpoising ou saltos aerodinâmicos terá uma vantagem colossal. E no meio de toda essa tecnologia, o fator humano será decisivo. Erros de pilotagem custarão caro. Estratégias de boxe precisarão ser perfeitas. O uso da energia elétrica para ataque e defesa adicionará uma camada tática complexa às disputas por posição. Não será apenas sobre quem tem o pé mais pesado, mas sobre quem tem a mente mais afiada para gerenciar os recursos do carro a 300 km por hora. Para nós apaixonados por velocidade e técnica, este é o melhor momento possível. A incerteza é o combustível da emoção no esporte a motor. Cada sessão de treino livre, cada classificação e cada volta da corrida trará respostas e novas perguntas. Acompanharemos cada detalhe, cada atualização técnica e cada rádio da equipe para trazer a análise mais profunda aqui no canal. A Fórmula 1 está renascendo e nós estamos na primeira fila para testemunhar a história sendo escrita. A temporada promete ser longa, intensa e cheia de reviravoltas. A confiabilidade será testada ao limite. A paciência dos pilotos será colocada à prova. E no final, apenas uma equipe e um piloto levantarão os troféus de campeões do mundo, inaugurando a nova era da categoria. Se você quer ficar por dentro de cada detalhe técnico, cada disputa política nos bastidores e cada análise de desempenho, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo da nossa cobertura completa da temporada 2026.